Olá, eu sou o Charles Robson. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Esse é o tema da lição 12, para esse dia 22 de setembro de 2024. Nos ajuda, Senhor. A história de Esther nos ensina muito sobre como Deus é soberano e usa das coisas ou pessoas que jamais poderíamos imaginar. Para quê? Para cumprir os propósitos dele. Deus, ele se agrada daqueles que confiam sem nenhum tipo de dúvida nele, ainda que isso possa colocar a própria vida em risco. No nosso estudo dessa semana, nós vamos justamente tratar e detalhar o plano de Deus executado por Esther para livrar o povo judeu das maldades de Amã. Vamos ler aqui em Esther 7, os versículos 1 e 2, que diz assim: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é o teu pedido, rainha Esther? O que você quiser eu te darei, mesmo que seja metade do reino. A gente já tem estudado sobre Esther e ela fez 2 banquetes. E por que Esther fez 2 banquetes? Deus, ele deu sabedoria para Esther para que ela agisse da melhor maneira para salvar o povo dela. Para revelar o plano de Amã, que queria matar o povo judeu, Esther organizou 2 banquetes para quê? Para ganhar o favor do rei, e também ela escolheu muito bem as palavras, escolheu com muito cuidado. No segundo dia do banquete, aconteceu o chamado banquete do vinho. O banquete do vinho era uma festa para que todos ficassem muito felizes, isso para não dizer embriagados. O vinho embriaga, por quê? Porque o álcool é absorvido diretamente no sangue pelas paredes do estômago e ele não é digerido. O álcool etílico, ele é uma substância que afeta a psicose, a cabecinha de quem está tomando e pode causar dependência e impactar negativamente no organismo. Faz mal para o nosso corpo. O vinho pode ter um teor alcoólico que varia de 8% a 15%. Uma tacinha de 150 ml de vinho contém 14 gramas de álcool puro. Deixa eu vir para lá, vamos voltar aqui para o texto do versículo 2 do capítulo 7. Vou repetir aqui a leitura. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei Esther: Qual é o teu pedido, rei Esther? O que você quiser eu te darei, mesmo que seja metade do reino. Ó, por essas palavras do rei, né? Dá para a gente ver que o rei Assuero estava para lá de apaixonado por Esther. E foi justamente nesse momento, com a sabedoria que recebeu de Deus, que Esther foi usada para salvar o povo judeu. Por isso que eu repeti 2 vezes os versículos 1 e 2 desse capítulo 7. Com toda certeza o coração dela, deve ter disparado. Por quê? Afinal ela estava na frente do rei e do principal ministro do reino que de quebra, era um homem que buscava destruir o povo dela, o povo judeu. Com medo, mas decidida, ela falou assim, as pinhas para Esther: Pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Aí o rei quis saber quem era o homem que estava pensando em fazer isso e onde estava ele. E Esther, agora sem vacilar, ela disse, as pinhas de novo para Esther: O nosso inimigo e perseguidor é Amã, este homem perverso. Aí, cheio de medo, né? O Amã, nesta hora, com certeza tremeu nas bases e ficou olhando para o rei, para a rainha, sem saber onde botar a cara dele. Eu quero ler agora um texto explicativo que está em destaque aqui na revista editada pela CPAD, que diz assim, está aqui, esse trechinho aqui, ó. No segundo banquete para o qual Esther convidou o rei e seu vizir Amã, outra oportunidade lhe foi dada para realizar seu tão importante pedido. Ela o fez com palavras que trouxeram fúria e perturbação ao rei e terror ao coração de Amã. Na sua resposta ao monarca, ela se identificou pela primeira vez como pertencente à raça condenada dos judeus, sem realmente usar esta palavra, e pediu que sua vida e de seu povo fosse poupada. Disse ela: Estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. As palavras de Esther, que está aqui nesse destaque.
Olha, a gente pode entender com essa história de Esther muitas coisas. Mas a gente citou aqui a palavra vizir. Para quem não sabe, vizir era a função de Amã. Vamos dar uma conferida aqui no que diz o Wikipédia. Esse texto que eu trago agora, a fonte é a Wikipédia, que fala justamente o que seria um vizir. Um vizir, ele era um ministro e conselheiro de um Shah, antiga Pérsia, rei da antiga Pérsia, e posteriormente de um monarca de um país islâmico. Esses dados peguei aqui nesse site. E continua o texto. O vizir fazia a ligação entre o monarca e seus súditos. A função parecia como de um primeiro-ministro. O termo significa ajudante. Bem, depois da denúncia de Esther, então a ficha ela caiu para o rei Assuero. Ele entendeu o quanto o povo judeu estava sendo prejudicado pelo ministro dele, pelo Amã. Assuero ele ficou com tanta raiva que saiu do banquete e foi para o jardim do palácio. E o Amã, apavorado, correu e foi se deitar sobre o assento de Esther e pediu misericórdia. Só que aí que a coisa piorou para ele. Piorou muito. O rei, voltando do jardim, então ele viu Amã deitado sobre o divã da rainha, sobre o sofá da rainha. Ele não gostou nem um pouco daquilo que ele viu. Para Assuero, Amã estaria naquele momento desonrando a rainha perante o próprio rei que era ele. Então foi decretada a sentença de morte para Amã. E Amã, ele foi enforcado naquela forca. Estudamos isso na aula passada. Aquela forca que ele tinha mandado fazer para quê? Para enforcar Mardoqueu, que foi quem cuidou de Esther quando ela era jovem. Esther ela tinha pedido para o rei que revogasse a ordem de matar os judeus. Mesmo Amã já tendo sido enforcado e como resultado da intervenção de Deus, que foi que mexeu esse propósito, o decreto do rei no sentido de destruir os judeus continuava valendo. Nem o próprio rei poderia anular aquele decreto oficial. E aí? Mas em resposta ao pedido de Esther, foi escrito um segundo decreto concedendo aos judeus o direito de resistência armada e de defesa, naquele dia decretado para a destruição deles. Deus, ele não opera o livramento do seu povo sem a fiel participação do povo. Porém, ele está sempre com o seu povo para quê? Para prover o livramento. Nessa história de Esther, o livramento de Israel resultou no quê? Da ação de Deus com a cooperação dos crentes fiéis. Quero voltar aqui para a revista. Na revista tem um outro destaque que eu quero trazer para vocês agora. Eu achei muito interessante esse destaque. Está aqui na página 88. E traz o texto, o perfil maligno de Amã. Aí destaca os pontos fortes e os êxitos. Diz ali, alcançou grande poder e foi o segundo no comando do reino da Pérsia. As fraquezas e erros dele, o desejo de controlar as pessoas e receber honra era o seu maior objetivo. Foi cegado pela arrogância e pela presunção. Planejou matar Mardoqueu e construiu para ele uma forca. Orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus espalhado por todo o império. E agora, quais seriam as lições de vida dessa história de Amã? De que o ódio será punido. Deus possui um incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. Uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Aqui no texto também traz algumas informações essenciais para que essa situação que foi vivida. Diz que ali, o local foi em Suzã, a capital da Pérsia. A ocupação no segundo no comando do império, era a função de Amã. Os familiares dele, ele tinha a esposa Zeres. E os contemporâneos, justamente o rei Assuero, Mardoqueu e Esther. O que a história de Esther nos ensina? Que devemos sempre confiar em Deus. Que devemos sempre, mesmo em situações difíceis,
falar a verdade. Que devemos entender que quem busca fazer o mal não fica impune diante de Deus. Guardem isso. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD.